Olá, meu nome é Pedro Maranhão. Tenho cabelos e olhos castanhos, visto uma camisa branca e estou no escritório com prateleiras com livros ao fundo. Trabalho no Ministério Público do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que apresenta mais um vídeo de orientação sobre acessibilidade. Hoje vamos falar sobre como deve ser uma escada acessível. Para entendermos o motivo pelo qual uma simples escada precisa atender todos os itens das normas de acessibilidade que vamos mostrar, a gente precisa considerar o quanto uma pessoa com baixa visão ou com mobilidade reduzida precisa se esforçar para poder se deslocar de um andar para o outro. Nós não podemos nos esquecer que todos nós, um dia, vamos ter essas limitações quando atingirmos uma idade avançada. A NBR 9050 de 2020 define que qualquer sequência de 3 degraus ou mais é considerada uma escada e que o comprimento e a altura desses degraus deve atender às seguintes condições. Primeiro, o comprimento do piso de cada degrau varia entre 28 e 32 centímetros. Segundo, a altura do espelho esteja entre 16 e 18 centímetros. E terceiro, a soma do comprimento do piso e do dobro da altura do espelho se situe entre 63 e 65 centímetros. A sequência de apenas 1 ou 2 degraus é chamada de degrau isolado, e esse tipo de elemento construtivo deve ser evitado. Quando for necessário o uso do degrau isolado, essas mesmas regras de dimensionamento também devem ser aplicadas. Conforme a NBR 9077 de 2001, a largura da escada deve ser projetada de acordo com o fluxo de pessoas, sendo no mínimo de 1,20 m. Segundo essa mesma norma, as escadas também devem possuir um patamar a cada 3,20 m de desnível ou quando houver mudança de direção. Nas rotas acessíveis, as escadas não podem ter espelhos vazados, como o exemplo dessa imagem, porque o espelho serve como indicação tátil do limite do degrau para pessoas com limitação de visão, e também porque o vão entre os degraus pode causar acidentes. As laterais das escadas devem sempre ter algum elemento de segurança e apoio. Por isso, se não houverem paredes laterais, devem ser instalados guarda-corpos ou guias de balizamento. Quando for usado, o guarda-corpo deve atender às características construtivas da NBR 9077 e da NBR 14718. Se a opção for por guias de balizamento, elas devem possuir uma altura mínima de 15 centímetros do piso. Tanto nas escadas quanto nas rampas, devem ser instalados corrimãos. Eles servem para garantir segurança, mobilidade, auxílio para impulso e orientação para pessoas com deficiência. Os corrimãos devem ser instalados nos 2 lados da escada e podem ser fixados tanto nas paredes laterais quanto no guarda-corpo. Caso seja usado guia de balizamento, como nesta imagem, o corrimão precisará ser fixado em apoios. Os corrimãos precisam ter 2 alturas diferentes, a 70 e a 92 cm do piso, medidos da sua face superior até a quina do degrau, e devem também se prolongar por pelo menos 30 cm além da extremidade das escadas. Sua terminação deve ser em acabamento recurvado para não haverem pontas vivas que possam provocar acidentes. Esse prolongamento do corrimão no primeiro e no último degraus deve estar fora do espaço de circulação de pessoas, para que o cruzamento da área de circulação vertical e horizontal não seja prejudicado. Os corrimãos devem estar afastados em no mínimo 4 mm da parede ou de qualquer outro obstáculo, e devem ter um diâmetro entre 30 e 45 mm. Seu formato de empunhadura deve ser preferencialmente circular, mas eles também podem ser elípticos ou outro qualquer, desde que a variação do diâmetro fique dentro desse intervalo.
Quando a largura da escada for igual ou superior a 2,40 m, pode ser instalado também um corrimão intermediário duplo. Nesses casos, a NBR 9050 de 2020 determina que, no mínimo, uma das configurações a seguir seja utilizada: corrimãos laterais contínuos nos dois lados da escada ou um corrimão duplo na região intermediária da escada. As alturas também devem ser as mesmas do corrimão lateral, ou seja, 70 e 92 cm. A distância entre o corrimão intermediário duplo e as laterais da escada não pode ser menor do que 1,20 m, garantindo assim essa largura mínima de passagem em qualquer ponto da escada. Se houverem patamares na escada, os corrimãos laterais devem ser contínuos, mas o corrimão intermediário deve ser interrompido se o comprimento do patamar for de pelo menos 1,40 m. Essa interrupção visa permitir uma passagem livre de pelo menos 80 cm entre os lados do patamar. Quando existirem apenas 2 degraus isolados, as mesmas regras devem ser seguidas. Caso a largura do degrau seja superior a 2,40 m, tem que haver corrimão nos dois lados do degrau duplo. Se a largura for igual ou maior do que 2,40 m, poderá ser instalado apenas um corrimão intermediário duplo, respeitando um vão mínimo de 1,20 m de cada lado dos degraus. Se houver apenas um degrau isolado, deve ser instalado somente uma barra de apoio em cada lado do degrau, que pode ser tanto na vertical quanto na horizontal ou diagonal. Ela deve ter pelo menos 30 cm de comprimento e seu ponto central precisa estar a 75 cm de altura da quina do degrau. Tanto no início quanto no final das escadas, deve existir uma sinalização por placas indicando o andar. Essa sinalização precisa incluir a escrita visual e também a escrita em alto relevo em braille, e pode ser colocada nos corrimãos ou na parede em cada uma das extremidades da escada. Essas placas de indicação devem estar alinhadas com o primeiro e com o último degraus. Se elas forem instaladas nos corrimãos, precisam ser fixadas voltadas para cima em cada uma das duas barras, conforme o exemplo desta imagem. E se as placas forem colocadas na parede, elas deverão ser posicionadas a 1,20 m do piso. Para facilitar a localização por pessoas com visão reduzida, os degraus devem ser sinalizados com faixas indicativas em cores que contrastem com a cor do piso e do espelho. Essas faixas deverão ter no mínimo 3 cm de largura e 7 cm de comprimento. Nos degraus isolados, a sinalização deve ser aplicada em toda a sua extensão, respeitando a largura mínima de 3 cm. Em escadas normais, essa sinalização deve ser feita preferencialmente em material fotoluminescente ou então retroiluminado. Porém, caso a escada esteja localizada em uma saída de emergência ou rota de fuga, é obrigatório que a sinalização seja de um destes dois tipos. Bem, estamos terminando esse vídeo de apresentação das regras para escalas acessíveis estabelecidas na NBR 9050 de 2020 e na NBR 9077 de 2001. Nós não citamos aqui alguns casos especiais que estão definidos nas normas. Por isso, se você for atuar em alguma obra, nunca deixe de consultá-las, procurando sempre a sua última atualização. Agradecemos por você ter acompanhado esse resumo. Continue assistindo os outros vídeos da nossa série sobre acessibilidade.